Olá galera, bom dia para todo mundo e um excelente 2026 para todos nós, que Deus nos abençoe, que seja maravilhoso. Vamos aí. Pessoal, eu esperei começar o ano 2026 aguardando que em algum lugar, em alguma mídia aí, alguém comentasse alguma coisa sobre isso e não vi ninguém comentando nada. Então assim, sobre os cofres que foram encontrados no Palácio da Alvorada, que por tudo aí que eu já pude apurar, não faziam parte do mobiliário do Palácio da Alvorada. Então, a Polícia Federal foi acionada para abrir esses cofres e ver o que tinha ali dentro. Pasmem, tinha um fuzil, eu acho que era um fuzil, e pistolas, outras armas ali, e armas, pelo que é dito ali, armas estrangeiras. Então, e documentos pessoais também do ex-presidente da República. Então, vocês imaginam, se o cara terminou o mandato dele, ele sai do Palácio da Alvorada, ele, no caso do Bozo, ele viajou, quando ele faltava um dia para entregar o poder, literalmente, ele viajou para os Estados Unidos num avião, em 2 aviões da FAB, enfim, toda aquela baboseira que nós já sabemos que ele fez. Como houve a tentativa de golpe, literalmente ali ele queria dar um golpe. Então vocês imaginam que esses cofres ficaram ali com documentos pessoais, com armas que ele ganhou, armas estrangeiras, é porque ele tinha intenção de voltar. Não precisa ser, entendeu, um Einstein para imaginar que ele tinha quase certeza que ele voltaria ao poder, forçadamente, mas voltaria. Então, pessoal, imaginem vocês, com toda aquela tentativa de golpe, com todo o plano que existia para matar o presidente eleito, o vice-presidente, Alexandre de Moraes, e uma quarta pessoa que até hoje ninguém sabe exatamente quem era. Mas eram 4 autoridades. Então, ali um cofre cheio de armas estrangeiras, entre elas um fuzil, fabricação, enfim. E aí, vocês podem imaginar o quê? Será que essas armas seriam usadas para assassinar aqueles que estavam marcados ali para morrer e depois ter a polêmica que foi, entendeu, pessoas, foi estrangeiro, foram terroristas, foram não sei o quê? Nós podemos pensar o que nós quisermos, né? Segundo o que eu também fiquei sabendo, tinha sido marcado um interrogatório ali, a Polícia Federal ia interrogar o ex-presidente, que está preso na dependência da Polícia Federal, no dia 30 de dezembro. Como, lógico, nós sabemos também que ele foi para o hospital para fazer essas cirurgias que ele fez aí, que para mim isso aí é mais uma válvula de escape, mas tudo bem. Então, esse interrogatório não foi feito, ele não foi interrogado. Mas nós podemos pensar o que nós quisermos, né? Porque um plano existia ali, houve uma tentativa de golpe, literalmente. Eles falam, não houve golpe, não houve. Se tivesse havido o golpe, com certeza eu não estaria aqui falando e muita gente aí já teriam sido mandado para as profundezas, não sabe de onde, tinham sido assassinadas, enfim, sabe-se Deus lá onde é que essas pessoas estariam. Eu poderia ser uma delas, com certeza. Então, assim, é o que nós temos que pensar. E o cara sai do poder, perdeu as eleições e ele deixa dentro da residência oficial do presidente da República 2 cofres fechados ali, carregados de armas e documentos pessoais. Uai, precisa ser um Einstein para imaginar o que ele achava que ia acontecer, com toda aquela corda que estava em volta dele ali, só que, graças a Deus, não deu certo. Mas é isso aí, pessoal. Agora nós ficamos aqui de fora, vendo a hipocrisia desses filhos deles, principalmente, falando em direitos humanos, que o Alexandre de Moraes está torturando o pai deles, que ele é um torturador. Agora você escuta isso de umas criaturas que ostentavam, como Edu Bananinha, tem várias fotos dele aí, com a camiseta do Brilhante Ustra, que foi o maior torturador que houve no regime militar. Esse desgraçado, ele prendia as mulheres, levava os filhos dessas mulheres, os maridos, para verem elas serem torturadas, pegavam ratazanas e colocavam na genitália das mulheres, para elas ficarem ali gritando desesperadas, cobras, colocavam serpentes, e esses desgraçados vêm falar em tortura, que o pai deles está sendo torturado. O pai deles tem camiseta, tem fotos dele aí, ostentando uma camiseta escrita Direitos Humanos, esterco da vagabundagem.
E esses caras têm direito de falar em direitos humanos, em falar que o pai dele está sendo torturado, o cara está sendo bem cuidado, tem médico 24 horas por dia, entendeu? Está ali a tempo e a hora, ele saiu agora do hospital, que não é necessário ficar lá, voltou para a dependência da Polícia Federal, mas tem médico ali 24 horas por dia, entendeu? Se for preciso ele fazer alguma coisa, os médicos estão ali. Agora, eu acho o seguinte, tudo bem, tem lá os seus privilégios, porque foi presidente da República, é um ex-presidente da República, e afinal de contas foi uma merda, foi uma bosta, foi um desgraçado de um genocida, mas tem as prerrogatórias de um ex-presidente, né? Então tem ali todas aquelas regalias que a maioria os presos, 99,9% dos presos que estão ali na Papuda não tem. Eles não têm essa prerrogativa. Agora, eles não falavam que é bandido bom, é bandido morto. Você que é mais bandido do que esse genocida, um cara que vinha a público, fica ali chacoteando de pessoas morrendo, falar para as pessoas deixar de mimimi, todo mundo morre. Aí, se tem um vídeo aí que ele se refere a um cara lá, deve ser um baba-ovo dele, o fulano vai morrer, né, fulano? Todo mundo vai morrer. Vamos deixar de ser um país de maricas, deixar de mimimi. E agora ele está com maricagem, segundo o vocabulário dele, segundo o que ele pensa, ele está com maricagem agora, o imbrochável, o imorrível, o que tinha um histórico de atleta, o cara todo fodido. Esse cara foi atleta onde? Aliás, eu ainda vou ver se eu vou conseguir com certeza, já que ele se disse que era paraquedista, quantos saltos ele deu na vida, entendeu? Como ele era realmente no quartel, como era a postura dele no quartel, que deve ter sido um bosta, porque para a maioria dos militares contemporâneos dele, eles ignoram ele é um lixo, ninguém gosta dele. Aqueles que estavam em volta dele ali, quando ele estava na presidência da República, aqueles que estavam em volta dele ali era querendo usufruir de alguma coisa, todos queriam alguma coisa, inclusive se fosse dado o golpe, será que ele acha mesmo que ele ia comandar alguma coisa? Porra nenhuma. Ele estava ferrado, isso é um bosta, é um idiota, um babaca, é o que esse cara é. Então, pessoal, fica aí a pergunta no ar. Será para que eram essas armas que ficaram nesse cofre que ele deixou para trás, ou ele tinha certeza que ia voltar? Pensem nisso.